8h33. Alô, Bandeirantes. Grande abraço para você, sintonizado aqui em AM 1170. Hoje é terça-feira, feriado 12 de outubro de 2021. Estamos no ar com toda a equipe de Carlos Batista ao vivo, trazendo informações para você do futebol campineiro. Estaremos juntos até 12h30 com informações de Ponte Preta e Guarani. E o primeiro destaque é da Macaca, chegando com o repórter Antônio Lupe na Bandeirantes. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Feriado, mas de muito trabalho na Ponte Preta, que treinou hoje de manhã no CT do Jardim Olina, visando o compromisso contra o Náutico. Sábado, 4h da tarde, no Moisés Lucarelli. Daqui a pouco, Léo Naldi, volante, fala da expectativa de ser mantido no time titular da Ponte. Ele foi o primeiro jogador após a greve de silêncio por conta de pendências salariais, que a diretoria tem buscado em acertar com os atletas da Ponte para dar uma tranquilidade maior na reta final da Bezona. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Ô, Júlio, tudo bem com o amigo aí, Júlio? Tô bem demais, Marquinhos. E por aí, tudo certo? Ah, também, Júlio. Um abraço pra você, pro amigo da Bandeirantes. Guarani tem jogo na sexta-feira contra o CRB, lá em Maceió, no estádio Rei Pelé. Daniel Paulista está trabalhando o time e terá a volta de Ronaldo Alves. Por outro lado, Rodrigo Andrade, com terceiro cartão, é desfalque certo da equipe do Guarani, Júlio. A opinião da Bandeirantes com Gleger Zorzinho, olhar técnico. Qual é o seu destaque? Um abraço pra você, Gleger. Um abraço, Júlio. Tudo bem aí? Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Hoje tem Bezona e jogo importante, hein, Júlio? Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro, nesse momento, está em 12º com 38 pontos. E são os dois próximos jogos, é Botafogo e Avaí. E olha, Júlio, lá pelos lados da Toca da Raposa, o professor tá dizendo que ainda dá. Será? Interrogação. Carlos Henrique, o bate pesado. Abraço pra você, CH. Qual é o seu destaque? Bom dia, Júlio. Um bom dia apertado e carinhoso a todas as crianças do Brasil. Hoje é dia das crianças, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Que ela encha todos nós de muitas bênçãos. E hoje é dia de bola rolando na Série A. Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense, Bahia contra o Palmeiras em crise. Jogo que a Rádio Bandeirantes transmite, Júlio. Estamos no ar, timaço de Carlos Batista escalado para a nossa área deste feriado. E aí, o que você tá fazendo no feriadão, hein? Ouvindo a Bandeirantes? Tá preparando churras? Tá com a família almoçando? Tá trabalhando também, deixando aí o radinho ligado? Conta pra gente aqui no WhatsApp 971021493. Muito obrigado aí pelo privilégio de fazer companhia no seu feriadão. Aqui, trabalhos técnicos, todo mundo acordou cedo hoje, hein? Trabalhar direitinho, levar a você a informação do time do seu coração. Leandro Renato com Lucas Pessoa, é o timaço de Gil Kleber na coordenação técnica da Bandeirantes. Gleger Zorzinho, Carlos Henrique, os comentaristas do Nossa Área, com as reportagens de Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comando de esportes de Carlos Batista, direção regional do jornalista Rodrigo Neves. Trânsito. Quem segue pela Avenida Marechal Rondon vai perdendo tempo sentido Lix da Cunha, na chegada ao Balão do Tavares. No sentido oposto, sentido Chapadão, aí o motorista não encontra problemas, trânsito fluindo bem. Pela Avenida Lix da Cunha também são boas as condições, tanto sentido centro quanto sentido rodovia Anhanguera. Sky pré-pago, recargas a partir de R$ 9,90. Ligue agora, 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Eu estou falando da Concede. Concede. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100
6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá até o escritório da Concede na Avenida Francisco Glicério, 1411, para tomar um café, conversar, para se inteirar do serviço. Eu repito o endereço, anote aí: Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros, ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. 11h40. Vamos lá com informações da Ponte Preta. Ele está chegando aqui com informações da Macaca Antônio Lupi, já postos para atualizar tudo sobre a ponte que enfrenta sábado a equipe do Náutico com portões abertos no Majestoso, Lupi. É isso mesmo, Júlio. Reencontro, da torcida da Ponte com a equipe. Muitos jogadores vão ter a primeira experiência, de jogar com o torcedor da Ponte, praticamente o elenco todo da Ponte, Só 3 atletas atuaram no Moisés Lucarelli com a torcida da Ponte nas arquibancadas: Ivan Quaresma, Igor Vinhas e João Veras. Os 3 jogadores do atual elenco que já atuaram com torcida no Majestoso. Antes de atualizar o dia a dia da Ponte, Júlio, você falou aí feriadão, o que muita gente está fazendo. Primeiro eu quero também desejar aqui uma feliz Dia das Crianças para todas as crianças do mundo e também dia de Nossa Senhora Aparecida. Hoje já fui à missa, já agradeci por mais um dia. Enfim, e eu estou aqui atualizando, muita gente tem me cobrado, porque quando a Ponte fez a última contratação, se não me engano foi o Matheus Anjos, eu trouxe um número aqui de quantos atletas a diretoria da Ponte Preta contratou desde 2018, desde quando a Ponte Preta caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, 2018, 19, 20 e 21. Consequentemente, o período que eu estou cobrindo a Ponte Preta aqui na Rádio Bandeirantes. E eu estou terminando de tabular todos os dados, contratações, temporada, quantos jogos, quantos gols. Só para se ter uma ideia, foram 122 jogadores contratados desde 2018. E a informação que eu fiquei mais curioso, você sabe quantos atacantes foram contratados nesses últimos 4 anos, Júlio Nascimento? Você chuta um número, Júlio? Eu chuto. Hoje tá um número aqui. Vai. Vou colocar aí média de 4 anos? 4 anos. 7 atacantes por ano. 28? 42 atacantes foram contratados desde 2018. 42. Calma aí. Eu vou trazer no final do ano a lista completa, depois eu vou passar esses dados para você. Média de 10 atacantes. 10 atacantes por temporada, né? Exato. E tem umas 48, figuras aqui... não, então é mais. Se for 48, mais. 12 atacantes por temporada, é muita coisa. Ó, tem Matheus Anderson, tem Marlisson, tem Dudu, tem Hugo Cabral, tem Gabriel Vasconcelos Dadá Belmonte. Dadá Belmonte, Facundo Batista, a origem.
eu ver. Facundo Batista, cara. Facundo Batista. É uruguaio, né? É argentino. Argentino? Nossa. Deixa eu pegar mais um aqui. Meu Deus. Neto Costa. Conhece Neto Costa? Passou também pela Ponte Preta. Pouco o povo gosta. Não conheço. Então, só para se ter uma ideia, eu só tô terminando aqui, porque a Ponte não pode mais contratar ninguém. 122 jogadores foram contratados nos últimos 4 anos. No final do ano eu trago mais detalhes a respeito dessa tabela, porque o que importa neste momento é o duelo contra o Náutico, sábado, 4 horas da tarde, no Moisés Lucarelli. Como eu disse, data do reencontro. Hoje a Ponte já treinou no período da manhã, no CT do Jardim Olina, e quem quebrou o silêncio após a greve, né, que os atletas fizeram por conta de algumas pendências que foram quitadas pela diretoria, quer dizer, parte dessas pendências, 4 direitos de imagem, 2 foram acertados, 2 ainda estão pendentes. Mas o volante Léo Naldi, ele que não veio para o time principal da Ponte, veio para a base, veio do Taubaté e foi o personagem, o craque do jogo na última partida contra o Avaí. Foi dele o gol da Macaca. Ele fala sobre a atuação e também sobre a expectativa de ser mantido no time principal da Ponte para o duelo contra o Timbu. Eu achei que eu tive uma boa atuação, fico feliz de ter sido uma surpresa boa, né, primeiramente. E eu sempre busco ajudar o time, entregando intensidade na marcação e quando tá com a bola também poder jogar, e graças a Deus fui feliz com o gol. O volante Léo Naldi sofreu 2 lesões que o impediram de ter uma sequência maior como titular da Ponte. A última foi uma grave entorse no tornozelo. Naldi revela se já está 100% após esses problemas e fala da expectativa de jogar com a torcida da Ponte nas arquibancadas do Majestoso. Estou 100% recuperado das lesões que eu tive e nesse tempo eu acredito que todos os atletas que estavam jogando estavam tentando dar seu melhor, buscando resultado e se empenhando sempre ao máximo para poder sair todo jogo com a vitória. Nem sempre é possível, mas a entrega, a intensidade sempre foi a mesma. Nosso time vem treinando no dia a dia, nosso foco é nos treinamentos para saber exatamente o que a gente tem que fazer no jogo. E em reencontrar a torcida vai ser um momento muito bom. Para mim, é a primeira vez com a torcida da Ponte Preta. E a expectativa é que seja um jogador a mais pra gente. Léo Naldi fala também da expectativa de ser mantido no time principal da Ponte pro duelo contra o Náutico no próximo sábado. Bom, meu foco é no dia a dia, em treinar firme, forte, evoluir cada dia mais. E em questão da escalação, eu deixo para a comissão técnica. Formado na base do Taubaté, Léo Naldi também fala da sua chegada à Ponte Preta e o momento que vive atuando pela Alvinegra. Bom, quem me trouxe para a Ponte Preta foi os meus atuais empresários agora, que é o Neto, da NT Sports. E minha base, desde aos 13 anos, eu joguei em Taubaté. E agora é um momento muito bom que eu estou vivendo na Ponte Preta. Ô Júlio, e o técnico Gilson Kleina, ele tem uma pequenina dor de cabeça. É claro que ainda tem alguns dias, né, até a partida contra o Náutico, sábado, mas o Fecim já está em transição, após um problema que ele teve no tornozelo. E no último jogo, o Kleina jogou com 3 volantes, Léo Naldi, que acabou de falar conosco, Marco Júnior, que também vem fazendo boas partidas, e o André Luiz. E a dúvida que fica para o jogo contra o Náutico é essa: mesmo se o Fecim retornar, o Kleina vai manter esse esquema tático com 3 volantes, até porque mesmo jogando fora de casa, foi o meio-campo que deu mobilidade, principalmente com o Marco Júnior e o Léo Naldi, ou se o Kleina vai colocar o Fecim, se ele estiver recuperado, novamente no time titular da Ponte. Camilo acho muito difícil, porque o Camilo perdeu lugar no time pro Léo Naldi, que entrou e foi muito bem. Então essa é uma dor de cabeça do técnico Gilson Kleina para ele resolver até a partida contra o Náutico. Na zaga tem outra situação também. O Ednei, que foi o titular ao lado do Fábio Sanches, ele pode ser mantido, mas o Ryan retorna após cumprir suspensão. Então também é mais uma dúvida.
Tem outra na lateral direita. O Kevin, que inclusive entrou na seleção da rodada, pode ter aí a concorrência do Felipe Albuquerque, que também já está em fase final de transição. E no gol, Ivan Quaresma hoje treinou com o grupo, ou seja, já está voltando aí a ter o ritmo de treinamento e provavelmente deve ser o titular contra o Náutico. A Ponte ainda não confirma, até porque ele faz algumas atividades no departamento médico. Então são algumas dúvidas. O Gilson ganha opções para escalar a macaca para o duelo contra o Timbu. E no ataque, provavelmente o Rodrigão deve voltar. Ele já está treinando normalmente, mesmo depois de todos os problemas que enfrentou. E com o João Veras em baixa, a tendência é que o Rodrigão volte ao ataque da Ponte, mas provavelmente algumas mudanças devem ser feitas pelo técnico Gilson Kleina para o duelo contra o Náutico. Júlio. Bom, vamos lá então comentar esses assuntos da Ponte Preta. Primeiro, importante, né? Ouvir a palavra novamente de algum jogador da Ponte Preta. Os jogadores quebrando o silêncio nessa semana, sinal que aos poucos as coisas financeiramente começam a caminhar, mas ainda a gente não pode tratar isso com normalidade, né? Quando a gente fala assim, a Ponte Preta acertou boa parte das pendências, mas não a totalidade, né? A gente tem que cobrar ainda para que as coisas funcionem dentro de campo, que o time consiga também se reorganizar fora dele. Mas é um passo e tanto, já pensando nessa reta final, né, CH? Será uma reta final importante para a Ponte Preta nessa briga contra a zona de rebaixamento. São muitas notícias, né? E notícias boas. Ele está começando a contar com a maioria dos jogadores, e alguns que estavam machucados e voltando, eles entraram e entraram bem. O Léo Naldi é um caso desse, não é? Eu também gostei. O Lucas também tá subindo de produção, tá ganhando mais forma física. Eu tô falando do meio campo, né? O único que não reagiu foi o Camilo. O restante dos jogadores que ele tem testado, o Ednei entrou bem pra caramba na última partida. Só que agora tá voltando o Ryan. Então ele tem bons problemas para armar o time para jogar contra o Náutico, que vem muito forte para Campinas. Eu continuo acreditando na Ponte. Dentro de casa, eu acho que tá muito forte, tá organizado, os caras estão querendo. Isso fica muito mais fácil. E o time está jogando com responsabilidade, Júlio. Você percebe que o Gilson tá indo para o caminho da simplicidade, porque ele não tem valores individuais acima da média. Um grupo, ele é muito, muito homogêneo. É uma nota 5,5, 6 para praticamente todo mundo. Tem a volta do Rodrigão também, que para mim é muito importante. Independente da forma física, eu acho que ele tem que jogar, não é? Mas ele está indo num aspecto da simplicidade, e o grupo está tendo responsabilidade na execução, no plano de jogo. O pessoal está se esforçando demais. Então, se vai ser duro para a Ponte, porque o Náutico está subindo de produção, vai ser muito duro para o Náutico ganhar da Ponte. Por isso que eu estou acreditando muito em mais uma vitória. Eu voltaria com o Ryan na zaga, eu manteria o Léo Naldi no meu campo e eu colocaria de começo o Rodrigão. Esse seria o meu caminho, né? O Ryan, ele jogou mais boas partidas do que o Ednei jogou. Então a minha zaga é Fábio e Ryan. No meu campo o Leonardo tem que jogar. Eu acho que eu esperaria o Fecinho um pouquinho mais, mesmo porque ele está muito tempo parado. Então ele vai para o banco e com certeza vai entrar no segundo tempo. E lá na frente tem que jogar o Rodrigão. E é assim que eu... Tudo bem que tem mais alguns dias, é muito cedo ainda para falar de time titular, mas esse é o caminho que eu adotaria. E sobre o pagamento em dia, evidentemente, você foi muito feliz, não dá para tratar a situação como normal, mas já ganha um alento, já fica menos complicado para todos, né, Júlio? E aí, Glequezorzinho, é uma possibilidade que, na sua opinião, vai ter sequência esse time com 3 volantes, ou você vê aí o Camilo, o Fecinho, Matheus Anjos novamente como possibilidades para essa vaga retomada? Bom, primeiro é importante, né, dizer e até para o torcedor entender que não é porque tá jogando com os 3 volantes, que tem características totalmente diferentes, né, que você vai ficar um time defensivo, mesmo jogando dentro de casa. Na última partida, né, que inclusive foi o Leonardo que fez o gol, nós percebemos aí a chegada dos 2 jogadores. Porque tem como característica isso, ser agressivos, né? Ter visão de jogo, olhar sempre para frente, buscando sempre o gol.
Não há à toa que tá aí, ó. Quem fez o gol da Ponte? Leonaldi. Quem foi melhor em campo? Leonaldi. Né? Porque é um jogador que já traz isso com ele, né? A recomposição rápida, uma transição com qualidade, chegando à frente. Olha, eu posso dizer que se a Ponte vier desse jeito, e eu tenho um outro detalhe, viu, Júlio? Eu não escalaria o André Luiz. Tá, tudo bem que é titular aí, vem jogando, mas eu acho que para esse meio de campo ficar ainda mais forte, jogando dessa mesma forma, eu colocaria o Lucas Cândido. Deu tempo aí para ele melhorar um pouco mais no aspecto físico, né? Já tem entrado em alguns jogos e ido muito bem. É um jogador do passe refinado, né? É um jogador que tem essa qualidade de dar essa saída de bola, de levar essa bola com qualidade. Aí você coloca o Lucas Cândido vindo ali por trás, na proteção da primeira linha, e coloca o Leonaldo e Marco Júnior, que são jovens, que sabem fazer isso, que deu muito certo. Todas as vezes que jogou Leonaldo e Marco Júnior, as coisas andaram bem ali no meio de campo da Ponte. Então eu manteria e colocaria o Lucas Cândido. Eu acho que aí é a peça fundamental para que esse meio de campo melhore ainda mais. Então eu não mexeria. Acho que o Fecim foi muito bem, é bom jogador, né? Mas aquilo que nós vimos na última partida foi muito bom. Aquela agressividade de meio de campo, né? Aquela transição com qualidade. Então eu não mudaria nesse aspecto. E voltaria o Ryan também ali no miolo de zaga. Acho que não. O Ednei foi muito bem na partida, elogiado aqui por todos nós, mas o Ryan tem que ser o titular. E ele, o Fábio Sanches, também. É a mesma coisa que eu acabei de dizer sobre o Marcos Júnior e o Leonaldo. Todas as vezes que jogou Fábio Sanches e Ryan, as coisas andaram bem. Então o Kleina é um cara inteligente, né? E ele tem acertado demais na escolha das peças. Eu só faria essas mudanças e com certeza a volta do Rodrigão. Deu tempo, né? Teve aí esses 11 dias para preparar, ainda tem até o jogo. Então voltaria com o Rodrigão sim. Só essas mudanças para que o time reforce ainda mais, né? Reforce ainda mais. Tá jogando dentro de casa, vai pegar um adversário difícil, que voltou a jogar bem, né? Que tem um plano tático legal. Eu acompanhei aí alguns jogos do Náutico aí nas últimas partidas, voltou a jogar bem, né? Aqueles jogadores que se recuperaram. Então a chegada do Hélio dos Anjos deu uma motivação maior a esse time. A Ponte vai ter problema no jogo, mas na minha opinião é favorita sim, se ele colocar esses jogadores ainda mais. Pois é, né? Tô curioso agora para ver quando que o Matheus Anjos vai ter uma sequência, vai entrar nesse time aí. Porque o campeonato já vai entrar na reta final, né, Lupe? E ainda nada do Matheus Anjos. Vou até pegar aqui quando ele foi contratado. Ele chegou já com aquele velho problema da Ponte, né? Que até no começo da temporada isso foi mais recorrente. Contrata jogador, mas que vem de uma lesão, aí tem um tempo para se condicionar. E isso está acontecendo com o Matheus Anjos, que foi contratado exatamente há um mês, dia 7 de setembro. Um pouquinho mais de um mês e ainda não estreou com a camisa na macaca. E o Jovenilson Souza, né, o preparador físico da Ponte, até foi a pergunta que fiz a respeito do Matheus Anjos, porque quando ele chegou na Ponte, ele estava se recuperando de uma lesão muscular que ele teve no Atlético Paranaense. E também por conta de questões burocráticas, né? Isso demorou para ter o anúncio oficial do Matheus Anjos. E segundo o Jovenilson, ele fez um trabalho para ter aí o equilíbrio muscular, né? Ele chegou com um déficit muito grande de força de uma perna para outra, já está cicatrizada a lesão, ele já fez esse trabalho de reequilíbrio muscular e no último jogo estava no banco de reservas. Agora aí é com o Gilson saber quando vai utilizar o Matheus Anjos. Até tinha a expectativa dele jogar um pouquinho contra o Avaí, mas isso não aconteceu. Mas fisicamente, pelo que foi dito pelo preparador físico, ele está pronto e à disposição para ser utilizado. Agora cabe ao Gilson utilizar o Matheus Anjos ou não. Pois é, confesso que eu tenho muita curiosidade aí para ver o Matheus Anjos jogar com a camisa da Ponte. Atendendo aqui os colegas pelo WhatsApp 971021493. Um abraço aqui pro Fernando Parque Cidade. Bom dia, Júlio, estou trabalhando, mas ouvindo a Bandeirantes. Boa, Fernandão, obrigado pela audiência. Bom dia, Júlio e companhia. Acho complicado, casa razoavelmente cheia. Se toma um gol, demora para empatar, começa a pressão e aumenta a tensão nos atletas. Manda aqui o nosso ouvinte. Por um lado, a volta da torcida é um aspecto muito positivo. Cuidar desse ambiente favorável ao time, né? Mas às vezes, dependendo do script do jogo, né? Do desenho do jogo, o jogador vai ter que
se readaptar, né, Glega? Porque muita gente, nós ouvimos aí o Leonardo, o Moisés falou também, eles não têm ainda essa sensação de jogar com a torcida da Ponte Preta no Moisés Lucarelli, né? Muitos jogadores não têm. Exatamente, e até porque, né, Júlio, a situação da Ponte ainda é delicada, né? Tá jogando um bom futebol, tem apresentado bons jogos, mas a situação é delicada, né? E aí tem a volta do torcedor. Eu tô para dizer que vai ser muito favorável isso. Independente da situação, independente da situação em que vive a Ponte na tabela, vai ser muito favorável, né? O torcedor tá querendo, tá com saudade de ir ao estádio, tá com saudade de incentivar o time. E a Ponte, esses jogadores, por uma situação negativa como essa, a volta do torcedor, o incentivo ajuda ainda mais, né? Ajuda ainda mais no aspecto de confiança, autoestima. Um momento importantíssimo para a volta do torcedor para esse momento da Ponte na competição. Pois é, aqui tem uma pergunta para você, CH, o que você achou da atuação defensiva da Ponte Preta? Aparentemente o Ryan é o jogador certo, mas como falta sequência para ele, tenho dúvidas que ele vai conseguir esse entrosamento com o Fábio Sanches. Queria a sua opinião, é o Ricardo, fã da Rádio Bandeirantes. Mas o Ednei também sofre um problema gravíssimo nesse campeonato, que é regularidade. Ele joga uma bem e a outra mal. Eu confio mais no Ryan. E sobre a volta da torcida, sabe o que eu confio muito, Júlio, que vai ser positivo? Porque esse time, como característica, o jeito que esse time atua, mesmo quando joga mal, é um time que se esforça muito. É um time muito brioso. É um time muito raçudo. E a torcida, o DNA da Ponte é esse. E a torcida adora isso. Por isso que eu acho que a volta do público, independente do que aconteça, vai ser positivo. Perfeito. Aqui ainda com as mensagens do nosso WhatsApp. Não consigo ouvir aqui o áudio do Ivo agora. Já garantiu meu ingresso. Estou na expectativa para o jogo de sábado. Há informação de quando os portões serão abertos. Acho que a Ponte Preta provavelmente ela vai detalhar, né? Se não me engano, Júlio, 2 horas antes do jogo. Pelo menos foi o que eu li aqui no site da Ponte. O jogo é às 4, né? Isso, por volta de 2 horas. Isso. Por volta das 2, então o torcedor já vai poder chegar. Evidentemente que todo mundo tem seu compromisso, sua programação, mas para quem puder, vá com antecedência, porque a burocracia obrigatória, isso não é problema da Ponte. Isso é protocolo exigido pela CBF, pelos órgãos sanitários. Vai ser um pouco mais complexo a entrada da torcida. Então fica aqui o nosso apelo para que vá com um pouco de antecedência, se puder, para facilitar a entrada e até o trabalho do pessoal da Ponte, né, Júlio? Sem dúvida, né? Facilitar para o torcedor é muito importante. E não esqueça o comprovante de vacinação. Isso também é muito importante na hora de entrar no Moisés Lucarelli, porque na hora de comprar o ingresso, não precisa. Você vai precisar mostrar na hora de entrar no estádio. Ou com um cartão físico, né? Aquele cartãozinho que a gente recebeu quando foi até o posto de saúde receber a vacinação, ou até mesmo aquele certificado digital, você consegue levar no celular, acho que é mais prático e fácil, onde tem a comprovação de que você também foi vacinado. Aí fica a opção aí pro torcedor da Ponte. Muito bem, daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado? Combinado. Agora são 12 horas e 1 minuto. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Começa hoje a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com 2 jogos. 7 horas tem Sampaio Corrêa contra Vitória, jogo no Castelão, no Maranhão. E às 9h30 da noite o Cruzeiro joga contra o Botafogo, hein? Jogão de bola aí, Cruzeiro e Botafogo às 9h30.
Sexta-feira, às 4 horas, tem Brusque e Remo, 7 horas CRB e Guarani, às 9h30, Brasil de Pelotas e Vila Nova, Goiás e CSA. No sabadão, às 4 horas, Ponte Preta e Náutico, 4h30, Vasco e Curitiba, às 18h30, Operário e Londrina, e às 9 da noite, no sábado, tem Confiança e Avaí. Como está a tabela depois de 29 rodadas disputadas? Curitiba é o líder, 54 pontos. Botafogo é o segundo, com 51. Pode até pular para a liderança hoje o Botafogo se vencer o Cruzeiro. Avaí 50, Goiás 48, esse é o G4. O Guarani é o sétimo colocado com 45, a Ponte é a 15ª com 34. No rebaixamento, Londrina 30 pontos, Vitória 26, Confiança 25 e o Brasil de Pelotas numa situação muito delicada, apenas com 19 pontos. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, conjunções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassas e rapidez da execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O Cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Vamos lá, informações do Guarani chegando no feriadão com o Marcos Aloysio. O homem trabalha, hein? Ele está online para atualizar tudo sobre o Bugre. Fala aí, Marquinhos. O meu nome é Trabalho, sobrenome é Hora Extra. Aê! Júlio. Aê! Um abraço para você também, Júlio, para o amigo da Rádio Bandeirantes. Guarani segue trabalhando, pensando na partida de sexta-feira contra o CRB, jogo que será realizado lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. Técnico Daniel Paulista, além, claro, de trabalhar a parte tática, também trabalha a questão emocional do Bugre, tanto que o Guarani está aí numa situação que pode definitivamente entrar no G4 com algumas combinações.
O Guarani, Júlio, numa matemática simples, tem 9 jogos para realizar e precisa de 6 vitórias para conquistar o objetivo, que é retornar para a elite do futebol brasileiro em 2022. Para a partida de sexta-feira no estádio Rei Pelé em Maceió, o treinador poderá contar com a volta de Ronaldo Alves. O jogador não participou da última partida porque estava suspenso, mas por outro lado perde um atleta importante no esquema, que é o Rodrigo Andrade. Aí as opções são o próprio Tony e também o Índio. Eu, particularmente, acredito na entrada do Índio como titular. Hoje é terça, feriado, dia 12, dia das crianças, né? Então a gente deseja aí a todas as crianças um belo dia. E o Guarani depois amanhã estará viajando, porque na quinta-feira, em território alagoano, o último trabalho do técnico Daniel Paulista para a partida de sexta-feira. E aí, quem sabe, né, Júlio, com os olhos do passarinho, a gente vai saber quais os atletas viajarão para tentarmos aqui imaginar um time do Guarani para a partida de sexta-feira, 7h, Júlio. Muito bem, vamos falar então desse Guarani. Até coloquei hoje no portal Carlos Batista sobre a disputa, né, dessa vaga do Rodrigo Andrade. Marquinhos trouxe aí ontem já sobre as possibilidades do técnico Daniel Paulista. O Índio, naquele período que o Rodrigo Andrade ficou de fora, né, ele ficou 6 rodadas machucado e o Índio foi o suplente dele nesse período. Mas depois o Tony voltou e passou a ser mais utilizado. Então são os dois jogadores que despontam inicialmente, Gleger, como as opções para esse meio campo do Guarani sem o Rodrigo Andrade, que a gente fala que o Rodrigo é um dos jogadores mais importantes do elenco, não só pela questão técnica, porque ele é um titular, mas pela falta de um jogador com as mesmas características dele. Exatamente. Agora, até pela envergadura desse jogo, né, Júlio? Um jogo fora de casa, concorrente direto aí, eu acho que ele vai escalar o Índio. Né? Até porque o Índio sempre é a opção dele, né? O Tony, o torcedor não aguenta mais, né? Mas ele gosta do Tony, né? Ele gosta, mas tá todo mundo... O Tony já não tem mais... Pô, eu acho que foi aquele jogo lá no Barradão contra o Vitória, né? Que o Tony recebeu a oportunidade para ser titular. Foi acho que a última partida, né? Que ele entrou assim como titular. Foi substituído no intervalo. Né? E assim, a sequência é muito ruim. E o Guarani, como você disse, Júlio, a característica, né, do Rodrigo Andrade, que é o jogador que já encaixou no esquema, né, que faz esse meio de campo andar, é totalmente diferente da característica do Tony. Mas também é diferente da característica do Índio, Gleger. Eu concordo. Mas o Índio, para um jogo fora de casa, ele é um jogador que consegue vir aqui um pouco mais fechar essa segunda volância, né, para tentar neutralizar ali as jogadas de meio de campo, diminuir um espaço que fica ali entre a zaga e o Bruno Silva. Então eu acho que, por característica e pela grandeza desse jogo, eu acho que o Índio seria a melhor opção. Um jogo pesado, um jogo duro, né? Concorrente direto, fora de casa, né? Aí você coloca o Tony, começa a errar passe do jeito que erra, começa a errar passe de transição, começa a perder a bola, vai jogar o time do CRB todo pra cima do Guarani. Então tem que estar muito atento, muito. Eu colocaria o Índio, até porque o Índio, né? Nós criticávamos muito, né? Mas o Índio não tem comprometido, não. Tem entrado e tem dado conta do recado. Então, para esse jogo, Júlio, sem dúvida nenhuma, se sou eu, o treinador, vai o Índio na vaga do Rodrigo Andrade. Pois é, eu tô olhando aqui os minutos, o Gleger tem razão, porque o Tony, depois daquele jogo contra o Vitória, ele ficou no banco contra o Operário, aí na 22ª rodada ele não foi relacionado, aí ficou no banco contra o CSA, ficou no banco no derby, aí depois do derby ele jogou 9 minutos contra o Remo, depois ele ficou no banco contra o Coritiba, não entrou, ficou no banco contra o Cruzeiro, não entrou, na 28ª rodada não foi relacionado, ele jogou um finalzinho ali, né, contra o Londrina, bem no finalzinho. Então o Índio vem sendo mais utilizado, viu, CH? O Índio está com mais minutos em campo com o Daniel Paulista, assim como desde o começo do campeonato, tanto que quando o Rodrigo Andrade não jogou, o Índio foi titular. É uma pena o Andrade não estar em campo e uma pena ao quadrado o Persson não está à disposição. São jogadores que poderiam dar que por característica, né? Poderiam dar um toque de bola, uma fluência, uma dinâmica no meio campo. Vai ter que substituir por um cara marcador. Eu não colocaria o Tony de jeito nenhum. O Tony corre errado. Não tem jeito. Não se adaptou no Guarani, veio bem recomendado lá da Ferroviária, mas aqui não consegui assistir um jogo
que ele pudesse causar uma dúvida. Poxa, olha, ele entrou bem, será que pode ser mantido? Não, não dá. Não dá. Olha o que eu estou dizendo, hein? É o Índio assim, sem pestanejar. Porque não tem outro na posição, não adianta. Ficar falando de Acórcia aqui, esquece. O treinador não gosta, o treinador, se tivesse alguma possibilidade, esquece. Vai com o Índio, pode até surpreender, né? De repente ele aparece aí com Andrigo e Regis no meio campo. Não sei. Só que o jogo é fora de casa, né? E a gente sabe qual é a característica do professor Alan Al. É o jogo reativo. Mesmo jogando fora de casa, é marcação ferrenha no meio campo. Então, é número grande de jogadores no meio campo por dentro. Então, o Guarani vai ter que jogar com o Índio. Né? O ideal seria o Andrade, mas não tem. Vamos com o possível. O possível é o Índio. Como é que vai ser, Carlos Henrique? Não sei. Sinceramente, não sei. Eu só sei que o Guarani vai ter que... Esse é o jogo que você tem que trabalhar muito. É o jogo que você tem que se esforçar ao máximo. Porque, repito, a característica do time da casa é de muita briga. É o conceito do treinador. Todo mundo conhece o Alan Al. Todo mundo. E o CRB tem vencido muitas partidas dessa maneira. Maneira reativa, um time que é muito brioso. E é bom o Guarani tomar todas as precauções de intensidade, porque não vai ser fácil. É decisão de campeonato para o Guarani. O Guarani não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória. Mas é fora de casa. Não venha com a conversa de empate, porque a situação, ela não permite isso. Não é que empatar com o CRB fora de casa não seja um resultado bom. É bom ou seria bom numa outra circunstância de pontuação. Na situação do Guarani, tem que jogar para ganhar. Bom, atendendo aqui os nossos ouvintes pelo WhatsApp, CH, no lugar do Andrade, você não acha que dá para jogar com o Andrigo e Regis no meio, como fazia a dupla Crispim e Murilo Rangel? Mas o Crispim e o Murilo Rangel, se eu não estiver enganado, Marquinhos, vamos ver se sua memória tá boa, hein? Ele jogava com 2 volantes também. Não era só Crispim e Rangel. Mas a característica do Crispim também é diferente do Andrigo. Então é possível fazer o que ele está falando, mas eu não acredito que o Daniel Paulista vai fazer isso. Isso teria que ter sido testado mais vezes. Então Bruno Silva, Andrigo e Regis no meio, mantendo os 3 de frente. Mas eu duvido que ele vai fazer isso. Muito bem. Deixa eu aqui continuar com as mensagens. Bom dia, Júlio. Pessoal da mesa, o que vocês acham dessa análise? CRB, empate. Confiança, vitória. Sampaio, vitória. Vasco, derrota. Vila, empate. Brasil, vitória. Avaí, empate. Goiás, vitória. Botafogo, já com acesso. Vitória no Rio. 18 pontos, ficaria com 63. Vocês acham que sobe? Abraço, Mauro Planalto. Bom, é possível sim. Aqui o Guarani tem alguns times que estão brigando contra o rebaixamento, né? Confiança, Vila, Brasil e aí estão brigando na parte de cima CRB, Vasco, Avaí, Goiás, Botafogo. Nossa, que agenda do Guarani, cara. Deus do céu. O nosso ouvinte aqui, acho que o que eu mais tenho desconfiança e curiosidade é para saber o comportamento do Guarani contra o pelotão de frente. Então ele está colocando aqui que o Guarani praticamente não perde contra esse pelotão de frente. Eu acho que é mais ou menos por aí o caminho. Se quiser subir, vai ter que tirar ponto desse pessoal que tá na frente dele, né, Gleg? Não tem o que fazer. Exatamente, né, Júlio? E a matemática é uma só, né? É jogo a jogo. Não adianta você ficar pensando, nós vamos pegar o Avaí, nós vamos... Não, é jogo. O próximo adversário do Guarani tem que ser batido. Eu concordo com o que o CH disse. O Guarani quer subir, o empate lá contra o CRB é ruim. Né? Por quê? Porque é um concorrente direto que está à frente. Então, principalmente, né, e ele pega o Goiás também, né? Principalmente contra esses adversários, tem que vencer. Tem que vencer para você alcançá-los e ultrapassá-los, né? E isso mas a matemática do Guarani exata é jogo a jogo. 3 pontos, próximo jogo. Aí, depois, pensar no próximo, o que pode acontecer, o que a tabela vai pedir. Essa eu acho que é a matemática do Guarani. E tem um detalhe que é o doping emocional. Imagine a situação do Guarani ganhar do CRB. A força que esse grupo vai pegar, a moral que o time vai restabelecer com a sua torcida. Essa é a hora.
se tem um momento para você dar uma resposta, olha, podem confiar na gente, é o jogo contra o CRB, a vitória fora de casa. Porque tá todo mundo desconfiado. Eu tô muito desconfiado. Eu acho muito difícil subir. Né? O Guarani se atrapalhou para ele mesmo. Se atrapalhou em alguns jogos que eu até agora não engulo. E também foi prejudicado por arbitragem em algumas partidas, eu tenho que dizer também. Mas não adianta a gente ficar lamentando. Já passou. Então, agora a tarefa de vencer 6 em 9, não é isso? Isso. Então, não é fácil. Não é fácil. Agora, se vencer contra o CRB, não é que já subiu, mas aí realmente entra na briga, Júlio. Eu tava dando uma olhada aqui nas escalações do Guarani, foram várias escalações, né? O Felipe Conceição tinha uma versatilidade de escalar muito interessante. Então, eu vi aqui jogo só com volante, às vezes David, às vezes Marcelo, com o Murilo Rangel e o Crispim. Teve jogo aqui com David, Arthur Rezende, Murilo Rangel e Crispim, mas o Guarani já jogou aqui do jeito que o nosso Guilherme Macedo sugeriu, sim, só com o volante e o Crispim e o Rangel sendo os 2 jogadores do meio e 3 atacantes. Já teve essa situação. O jogador que você disse que jogava era o Arthur Rezende. Arthur Rezende, como eu estava lembrando, que era David, Arthur Rezende, aí o Murilo Rangel, Lucas Crispim. Exatamente. Aí na frente o Guarani tinha mais opções também. O Todinho jogou muito aí com essa formação, então é um jogador que está adaptado também. O Jonas Jesus, boa tarde. O Júlio César não se encaixaria na vaga do Rodrigo Andrade? Ele compõe bem, passa bem, chuta bem. Rodrigo e Regis revezando o falso 9. Os ouvintes estão ousados aqui, hein? Pra montar um time contra o CRB fora de casa. O pessoal quer jogar com um volante só, viu, Glega? Ah, mas eu acho difícil. Até porque não vai mudar a característica do time. Eu acho que o Daniel não vai aberto assim contra o CRB fora de casa. De forma alguma. Até eu também acho que é loucura. Acho muito difícil. Até, tudo bem, tem que ser mais agressivo. Tá, eu concordo. Mas o time foi cauteloso no último jogo. Mas não dá pra você mudar a estrutura toda do time. O ouvinte sugeriu o Júlio César jogando ali. É difícil demais. Não vai fazer isso. O torcedor pode contar aí que é índio no lugar do Rodrigo Andrade. Por tudo que ele já tem feito, né? Por todas as escalações aí, eu não tenho dúvida de que é o índio o substituto. Pois é, então eu acho assim, muito difícil aqui mesmo uma formação assim mais agressiva, né? Mas seria interessante. O Munhoz, Swiss Park, alô Munhoz. Júlio, o Guarani jogou de forma covarde contra... O Guarani joga de forma covarde contra o pelotão da frente. O time é melhor que o técnico. Esse termo, assim, eu tenho um pouco de receio de usar, né? Forma covarde, que às vezes existe um preconceito muito grande com o jogar defensivamente. Mas jogar defensivamente é uma estratégia. Inclusive, o Muricy Ramalho foi tetracampeão brasileiro, né? Dessa maneira, 3 vezes campeão com São Paulo, zagueiros. 1 vez campeão com o Fluminense, jogando com 3 zagueiros, 2 volantes. Exatamente. O lateral, o ala recompondo. Mas então, é uma estratégia, né, também. É exatamente isso, né, Júlio? Eu não gosto, mas é estratégia. É igual aquela coisa que a gente sempre diz, né? Que não... a gente precisa fazer gol, vamos colocar 5 atacantes. Não é assim que funciona, né? Eu não vou... Olha, eu não posso tomar gol. Vou colocar 5 zagueiros, 3 volantes. Não é assim também. Eu acho que a estrutura, o planejamento e a estratégia é o que define uma partida. E um campeonato, né? Mas se eu tiver errado, viu, Júlio e Glegger, vocês podem me corrigir. O que hoje para muitos é novidade, nessa nova saída de 3, quem implantou foi o Muricy, né? Como é que é, Marquinhos? Na saída de 3, né? Saída de 3 do que os times fazem hoje. Por exemplo, no Guarani, né? A gente sabe que o Guarani faz uma saída de 3 e quem é utilizado é o Bruno Silva. E quem foi o precursor no futebol brasileiro foi o Muricy, né? Sim, o Muricy ele tem... aquela entrada do volante ali entre os zagueiros para dar um pouco mais de amplitude aos laterais, né? Isso é importante demais. Foi o Muricy, sim, Marquinhos. Tem razão. Tem razão. E outra coisa, né? Ele jogou com o Santos de Neymar também, em determinado momento da Libertadores, com 3 zagueiros também. O Muricy era maluco. Mas é extremamente vencedor. Até daqui a pouco, Marquinhos. Falou, Júlio. Até já. A gente volta daqui a pouco com mais informações. Agora são 12 horas e 22 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro
pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só que põe a mão na massa, sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Bem rede balançando. É bola na rede. Recupera Fábio Sanches com Marco Júnior. Richard se manda, vem pro campo de ataque. Moisés partiu, vem pra ponta direita. Recolheu, dominou, rolou pra Kevin. Pé direito, cruzou na área. Toca de cabeça, é gol! Leonaldi! Gol! Etapa final do jogo. Jogada pela direita, pela lateral da grande área. Kevin fez o levantamento na entrada da pequena área. Leonaldi mergulhou e testou firme. Mandou a bola no fundo do gol do Avaí. Ela bateu lá dentro e fez chuá. Leonaldi de cabeça para estufar a rede. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Examada Ponte Preta. Ponte Preta, dá-lhe macaca. Dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe macaca. A torcida vibra. Vibra. Da pele até o osso na ressacada em Florianópolis. Leonaldi, 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 camisa 18. Empata o jogo na ressacada. Avaí 1, Ponte Preta também 1. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. O detalhe fica por conta da característica do Leonaldi. Ele é volante, mas ele pisa sempre na área. Ele tá sempre na área. Depois de uma jogada trabalhada pelo lado direito entre Moisés e Kevin, o camisa número 25 fez o cruzamento. No meio dos grandalhões do Avaí estava o pequenininho Leonaldi, que de cabeça mandou a bola pro fundo da rede do Avaí. Leonaldi marca o segundo gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar da ressacada. Avaí 1, Ponte Preta também 1. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, conjunções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita.
Realização e construção, Cirela. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, meus amigos, vamos aqui com os destaques finais do Nossa Área. Começamos com a Ponte Preta, Antônio Lupe. Tá legal, Júlio, e a Ponte Preta já trabalhou no feriado. No período da manhã, os atletas realizaram um treinamento no CT do Jardim Eulina. O técnico Gilson Kleina ainda tem alguns dias até o último treino da Ponte para o duelo contra o Náutico, que está marcado para sábado, às 4 horas da tarde, no Moisés Lucarelli. A Ponte que vai reencontrar o seu torcedor nas arquibancadas do Majestoso. Lembrando que o sócio torcedor tem até as 2 horas de hoje para retirar o seu ingresso. E a partir de amanhã, o torcedor já pode comprar o seu bilhete através da internet. R$40 a inteira e R$20 a meia para o setor de arquibancada. Maravilha, Lupe. Agora o destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Olha, Júlio, lembrando que os jogadores do Guarani estarão embarcando para o Nordeste amanhã. Técnico Daniel Paulista, em território alagoano, deverá confirmar o Guarani para a partida de sexta-feira. O time poderá ter a volta de Ronaldo Alves, mas por outro lado, Rodrigo Andrade, com o terceiro cartão, é desfalque certo da equipe do Guarani. Muito bem, estamos encerrando aqui o Nossa Área desta terça-feira, feriadaço. Na sequência tem edição nacional e olho também na tela da Band, hein? Donos da Bola chegando daqui a pouco com Carlos Batista. Mais informações de Guarani e Ponte Preta pra você. Um grande abraço, gente. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Brasa, meu amigo. Manda brasa com Perdigão na brasa. Você sabia que a Sky tem o melhor do esporte nacional e internacional, além de muita variedade de programação? Com o Sky pré-pago, você pode assistir a tudo que gosta, com recargas a partir de R$ 9,90. Aproveite e confira as ofertas imperdíveis de outubro. Ligue 0800 940 2354. 0800 940 2354 e vem pra Sky. 0800 940 2354. Olá, você já sabia que o novo Actros é o caminhão mais seguro do Brasil, né? Ele tem tecnologias para evitar as principais causas de acidentes, como o ABA-SIM, assistente ativo de frenagem, o assistente de proximidade, o alerta de ponto cego e muito mais. E tudo isso é de série, por isso ele é o seu melhor investimento, porque tem itens de segurança que você muitas vezes não encontra nos concorrentes nem como opcionais. Quem faz as contas escolhe o novo Actros. Acesse novoactros-mercedes-benz.com.br e saiba mais. Mercedes-Benz, perceba o risco, proteja a vida. Quando a pandemia chegou em São Bernardo, a prefeitura agiu. Não fez hospital de campanha, fez hospital pra ficar. Reformou o Hospital Anchieta e entregou o HU, a maior construção do país que atendeu pacientes com Covid. Agora é hora de recomeçar. E a prefeitura dá uma força para você se livrar das dívidas com 100